Olá, eu sou o Edson Roberto, este é o canal Meu Sítio e hoje nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com o crescimento da nossa sociedade. Obviamente que uma sociedade se faz com famílias, com homens, com mulheres, com crianças e tudo mais. E isso significa, obviamente, você ter uma boa educação, significa você ter trabalho, e isso tem a ver exatamente com o que eu estava dizendo para vocês, de uma sociedade bem feita, bem construída, bem educada. E eu, Edson Roberto, conheci uma pessoa muito interessante dentro do Legacy, que é uma reunião de homens que é feito pela primeira igreja batista, né? E eu achei bastante interessante o assunto, que é basicamente falar sobre a posição do homem dentro da família, dentro da sociedade em si. Isso me chamou bastante atenção e eu quis trazer o Edson, que é meu xará, para conversar aqui com a gente. Então eu quero agradecer a presença do Edson aqui, meu xará. Edson, fala um pouquinho de você, da tua história, o que é que você faz, o que é que você deixa de fazer e assim por diante, meu amigo. Vamos lá. Olá, Edson. Olá a todos aí do canal, né? Eu sou Edson Bedin, tenho 50 anos, sou casado, pai de 2 filhas, avô de um neto. Olha aí. Trabalho com construção civil, né? Recentemente a gente lançou aí, concluiu uma obra aqui no Sítio Cercado, pertinho do terminal. Sou do interior do Paraná, sou do oeste do Paraná, de Medianeira, pertinho lá da tua região, de Guaíra. Isso, exatamente. Nasci em Medianeira, fiquei até os 15 anos, e aos 15 anos saí de casa, fui a Cascavel, fiquei 3 anos lá estudando e trabalhando, e depois, quando completei os 18 anos, fui a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu tinha 2 primos lá, e aí decidi pegar minha trouxinha de Cascavel ali e ir para lá, onde conheci minha esposa, nasceram minhas 2 meninas, né? Minhas 2 filhas, a Bruna e a Brenda, e depois nós viemos, depois de 12 anos aproximadamente que estava lá, eu vim para Curitiba, e aqui estou há 20 anos, e a gente empreende aí no Sítio Cercado. Ô Edson, como é que surgiu o Legacy na tua vida, cara? Conta um pouquinho dessa história para nós aí. Eu comecei, nós temos a origem da família católica, né? E quando eu conheci minha esposa, nós casamos, a minha esposa era evangélica, e aí nós começamos ali a debater, né, alguns assuntos da Bíblia. E, enfim, depois de 2 para 3 anos de casado, eu me tornei evangélico e participei muito ativamente da igreja lá em Campo Grande. Quando eu vim para Curitiba, continuei nessa igreja, e a gente vai falando do círculo de amizades, né? A gente vai, né, fazendo amigos, irmãos e amigos aí. E um deles me convidou, o Jean Perini. Você conhece o Jean Perini? Conheço. Me convidou, falou, olha, tem uma reunião muito legal lá de homens que eu fui, achei interessante, vamos lá comigo. E eu peguei e fui, né? Numa das segundas-feiras à noite eu fui lá. E desde a primeira reunião me despertou assim, né? Porque a gente é muito... o homem, ele tem as suas responsabilidades, né? De provedor principal, você tem suas responsabilidades com o marido, como pai, como funcionário ou empreendedor, né? Enfim, nós temos muitas responsabilidades e muitas vezes a gente não para falar com amigos e com pessoas do bem aí sobre nossas dificuldades, né? Sobre os problemas que a gente enfrenta dia a dia, né? E no Legacy, já na primeira reunião, foi tratado de um assunto assim que me impactou bastante. Então, eu achei muito interessante isso e acabei me engajando. É algo assim que me faz falta não ir, né? Porque nós temos nossos desafios, né? Nós temos nossos desafios diários, nem sempre tudo sai como a gente gosta, né? Eu gostaria que saísse. Então, ali é o momento da gente ouvir uma palavra, de discutir, de falar o que sente, e de ouvir também conselhos, né? Então, assim, e nós temos um ditado lá que o que acontece na mesa, fica na mesa, né? Então, você pode abrir teu coração ali, pode falar, né? Ouve aconselhamentos, instruções, e, enfim, me chamou bastante atenção. E acabei ingressando e ficando por lá. Que legal, Edson. Isso aí é bastante interessante, porque o que acontece? Você, eu acho que vai concordar com o que eu vou te dizer, que nós homens,
a gente tem muito pouca oportunidade de estar falando de nós mesmos, né? Sim, e certamente. quando a gente consegue falar, normalmente não somos ouvidos. Por causa do bendito machismo que existe, né? Então o homem não chora, o homem não pode reclamar, o homem não pode ser sensível, essa coisa toda. Isso, de certa forma, você cria uma casca em volta de você que não te protege de nada, muito pelo contrário, segura todas as tuas angústias dentro de você mesmo e obviamente que você sabe que um dos maiores problemas que os homens têm e até que morrem por causa disso é do coração. E a maior problema de morte de coração é angústia. É falta de você poder desabafar, é falta de você poder falar, né, das tuas angústias, das coisas que você deseja, das coisas que você quer. A gente, pela formação, né, de homem, né, como você falou, desde de criança a gente ouvia isso, né, homem não chora, homem não fraqueja, homem não isso, homem não aquilo, e a gente acaba acumulando, e uma hora isso estoura. Então, assim, é necessário, nós precisamos falar sobre os nossos problemas. E muitas vezes a gente não quer, os homens não querem falar com a esposa, e tem esse receio, porque parece que vai demonstrar fraqueza. Exato. Né? Vai demonstrar fraqueza para a esposa. Não, a esposa vai me achar um fraco, vai falar, não, né? Nada disso. Eu tenho um diálogo muito aberto com a Luciana, né? Olha que aparece uma situação assim que olha, a coisa vai dar uma arrochada, ou vai dar uma complicada, ou acontecer uma situação assim no trabalho, assado lá na igreja, ou com amigos, assim, eu tenho uma abertura muito grande, eu falo com ela, ela fala comigo, sem problema nenhum. Isso não demonstra fraqueza, né? Isso demonstra confiança. Exato. Porque é a pessoa que está do teu lado. Não tem como um casal ser um casal se não se escutar, se não se ouvir, né? Nem sempre se pode não concordar. Às vezes a gente não concorda com o posicionamento do outro, né? E isso acontece muito, porque Sim. São duas pessoas diferentes, de formações diferentes, de gêneros diferentes, com pensamentos diferentes, com temperamentos diferentes. Então, assim, muitas vezes, você não precisa concordar, mas você pode escutar, né? Escutar, dar a tua opinião, dar o teu conselho, enfim, tem que se abrir. Mas em muitos casos a gente percebe que é difícil isso para os homens. E ali, naquele momento que nós estamos ali, naquela mesa, a gente vê pessoas se abrindo, né? Pessoas colocando as suas dificuldades, pessoas que estão com 30, 40, 50 anos de casado, que muitas vezes não falam com a esposa, justamente por isso, né? Pensa que vai demonstrar alguma fraqueza. Exatamente. E abre o coração ali. Então a gente se surpreende com aquilo ali. Muitas vezes você não tem nenhuma palavra de dar conselho, porque talvez não tenha passado por uma situação daquela, mas só o fato de você estar ali ouvindo e a pessoa desabafar, abrir o coração, a pessoa já vai para casa outra, né? Então nós homens, nós temos essa necessidade de conversar, né? De expor os sentimentos, de expor seus pensamentos, né? De desabafar, porque a carga é bastante grande. Hoje em dia, né? A cobrança, né? É bastante grande e isso sobrecarrega muito os homens, né? Uhum. Muito embora as mulheres hoje estão nos ajudando muito, né? Foram para o mercado de trabalho, estão ajudando muito em casa, mas sempre há a cobrança, né? Sempre há aquele sentimento de falar, não, eu sou o provedor principal da casa, eu sou o homem, eu sou aquela figura que Deus colocou como provedor principal, né? Então o homem se cobra muito, ele é cobrado em casa, pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pelos irmãos, pelos pais, pelos vizinhos, no trabalho. Meu amigo, se você não chegar uma hora e você se abrir, você explode e acontece o que você falou. Exatamente. Cara infarta, né, meu? Olha só, viver em grupo é uma necessidade do homem. Isso é fundamental para a sobrevivência do ser humano de uma forma em geral, né? Então, o primeiro grupo ao qual um homem vai pertencer é a sua própria família, né? Num segundo momento ele vai ter os amigos, os vizinhos e tudo mais. O Edson, você, como participa do Legacy, escuta muitas histórias, é claro, a gente não vai aqui abrir as histórias de ninguém, mas como que você vê hoje, nos dias de hoje, em pleno século XXI, essa questão de viver em grupo? Você acredita que hoje está muito mais fácil, está mais leve, está pesado? Porque a gente vê muitas situações acontecendo
que nos colocam às vezes à prova, né? Ou nos colocam a nos perguntar, viver em grupo está valendo a pena? Como que a gente pode analisar essa questão da convivência do homem hoje em sociedade? Me fala um pouco disso aí. Olha, no meu entendimento, né, está mais fácil viver em grupo, está mais fácil de ter relacionamentos, conhecer pessoas, né, de você se aproximar de pessoas, né. Isso não significa que você vai ter uma qualidade de relacionamento. É muito fácil você ser conhecido de muita gente, porém, a amizade, aquela que você chega lá e você pode abrir o teu coração, pode falar do que você está pensando, das tuas angústias, dos teus problemas, das tuas alegrias, das tuas raivas, enfim, dos teus sentimentos como um todo, no meu entendimento está um pouquinho mais complicado. Ô Edson, interrompendo você, pegando disso que você falou aí, que é fundamental, a gente pode dizer que isso antigamente era mais fácil, era melhor ou sempre foi complicado? O que você acha? Olha, eu acho que antigamente, 2 décadas, 3 décadas atrás aí, eu acho que você tinha menos pessoas, se relacionava, tinha amizade com menos pessoas, relacionar aqui que eu digo no relacionamento interpessoal, né? Sim. De amizade, de conhecer e tal, se conhecia menos, porém, tinha mais profundidade, né? Você tinha mais, você conhecia poucas pessoas, porém daquelas poucas pessoas você conseguia tirar uma ou outra pessoa que você tinha amizade. Porém, amigos de verdade que eu tenho até hoje, tenho 1 a 2 pessoas. Pessoas que eu posso sentar, conversar, falar do que eu penso e escutar o que a gente precisa, né? Porque uma coisa é você escutar o que você quer, outra coisa é você escutar o que você precisa. Então, o amigo, ele vai te falar nem sempre o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, no entendimento dele. O amigo de verdade. Amigo de verdade. Ele vai falar assim, cara, pô, você acertou ali, acho que você foi prudente lá, legal, mas aqui você pisou no tomate, cara, entendeu? Então, hoje, assim, você... eu conheço muita gente em Curitiba, eu não sei te falar a quantidade de pessoas que eu tenho, mas assim, de você ter aquela pessoa que você pode sentar e se abrir, assim, abrir mesmo, né, sem reservas aí, são muito pouquíssimas. É muito complicado, pessoas. né? É muito complicado, mas enfim, estamos aí, a gente tem que nunca desacreditar, né? Exato. Sempre buscar boas companhias, né? Que eu falo para minhas filhas, né? Você não encontra pessoas boas em lugares ruins, né? Então você tem que buscar lugares bons e a probabilidade de se encontrar pessoas boas, né, vai ser bem maior. É muito maior, né? Você acha, Edson, que essa dificuldade ou de repente o fato de você não poder confiar nas pessoas, isso faz com que o homem, especificamente, que é o assunto do nosso podcast hoje, se transforme numa pessoa mais solitária ainda? Sim, ele tá mais ativo, ele está mais envolvido, porém, ele se retrai. Muitas vezes, né, segura para si. Não tem nenhum sentimento mais frustrante do que você imaginar que uma pessoa é sua amiga, você chegar e se abrir e depois de alguns dias você perceber que aquilo ali se espalhou, né? Então, assim, o homem acaba se retraindo, né? Muito embora a gente vê homens ali, eu mesmo sou assim, eu gosto de falar, né? Eu gosto de chegar, conversar, e aí, tudo bem, como é que você tá? Cara, tô assim, tô assado. Poxa, obviamente que eu mantenho uma reserva, né? Bastante considerável aí das minhas questões pessoais. Mas o que acontece no dia a dia, a gente conversa, porque, que nem aquilo que a gente falou anterior, a gente precisa desabafar. A gente precisa desabafar. Mas, assim, os homens acabam se retraindo, né? Quando ele percebe, ou pelo menos a maioria percebe que ele não pode ter confiança para se abrir, ele acaba se retraindo, né? Então é importante desenvolver boas amizades, né? Buscar em lugares bons, observar, ter boas amizades para você poder se abrir, que é uma necessidade. Edson, a gente falou aqui que o primeiro grupo ao qual um homem passa a pertencer a partir do momento que ele se torna homem e ele se torna um indivíduo dentro da sociedade,
um indivíduo de responsabilidade, né? De maturidade, participante da vida ativa dentro de uma sociedade. O primeiro grupo ao que ele vai pertencer é a sua família. Sim. Então nós vamos entrar um pouquinho agora dentro dessa questão que eu acredito ser um pouquinho só mais delicada, né? Família. A Bíblia diz que o homem vai deixar a sua casa, né? Vai se unir à sua mulher para formar uma família e que a partir daí a família dele é a esposa dele e os filhos dele. Os outros são todos parentes. A mesma coisa se aplica às mulheres. Sim. Mas falando especificamente da família do homem, o homem dentro do casal, como que você hoje, participante do Legacy, o que que você tem a dizer sobre isso? Como que você vê essa questão? Como é que estão as relações homem-mulher ou o homem dentro da sua família? Olha, nós debatemos há poucas semanas a respeito desse assunto lá no Legacy. E a família que a gente fala, o homem quando ele tem uma união, casamento, teoricamente, é o ideal, é a partir desse momento que ele realmente se torna homem. Então, a família, o casamento, a família realmente é o que posiciona o indivíduo, o masculino, como homem mesmo. É ali que vão começar a brotar os sentimentos do homem responsável por uma mulher, né? Para sua companheira. E na sequência, dos filhos, que é um outro grande e o maior despertar. No homem como homem. Sim. De hora que você vê um filho nascer e você fala, eu sou pai e agora eu sou responsável por essa vida, aí é que cai a ficha do homem, né? Então o que eu acho assim, sabe, Edson, a nossa formação do nosso caráter como homem, ela começa lá na casa, né? Quando você é filho, né? Observando o pai e observando a mãe. A hierarquia e o respeito dentro de casa. Raramente um homem que não segue hierarquia e não tem respeito dentro de casa vai tratar a mulher com respeito e vai saber se posicionar. Então o que a gente percebe hoje? Percebe que há muitos problemas de posicionamento. Eu não estou falando que o homem tem que chegar em casa, bater na mesa e falar, me serve a janta ou me traz um copo d'água, não. Né? Isso aí é um costume antigo, né? Um costume antigo e é de extremo machismo, vamos dizer assim. Exato, né? Não é isso. Se posicionar é saber que você é marido daquela mulher e responsável por ela. Isso. Que você é pai daquelas crianças e você é responsável. Mas não só responsável por levar o pão de cada dia, que também é muito importante. Sim. Mas você é responsável por ouvir, por orientar, por saber aconselhar e saber dar exemplos. Então, assim, né, você tem uma televisão passando programas, novelas que desvirtuam completamente o que é uma família, Exato. Os papéis de uma família. Exato. Você tem celular na mão de todos, né? E tem pessoas que têm 2 até 3 celulares, recebendo toda hora em grupos de amigos, todo tipo de informação. Né? Inclusive, uma das coisas que a gente fala muito lá é sobre a pornografia. Uhum. E hoje, meu amigo, a pornografia é uma realidade que tem assolado casamentos. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Normal. Né? E a pior é que a grama, além de ser verde, ela não é natural. Exatamente. Né? Porque se fosse uma grama natural, Exato. Você iria conseguir ver que no meio daquela grama tem a graminha queimada. Mas não tem, mas não é. Ela é sempre linda, sempre bonita, porque ela não é natural. Não é natural, exatamente. E às vezes a pessoa troca a ilusão, o que é certo, o que é correto, né, por uma ilusão. Por uma ilusão. E aí vem a frustração, porque você sabe, tem custo para manter um gramado limpinho, sem pragas, grama cortadinha, sempre verde, né? Aquelas ilusões ali são todas preparadas. Então eu falo com os colegas, então em vez de, investe na tua grama, cara, investe na tua esposa, investe na mulher que te atura, que te ama, que está do teu lado ali, que certamente você vai ter uma grama mais verdinha, Exato. né? Então, assim, o que a gente vê muito é as pessoas se entregando em ilusões. Em ilusões. E se iludindo.
Aí chega uma hora que o castelinho de areia desmancha. E aí... Ô Edson, até pegando disso que você falou, tá? E aí, vamos nos colocar em xeque um pouquinho aqui. Só pra gente poder, sabe, tornar essa nossa conversa mais ampla, tá? Homem família, homem casado, homem pai, homem filho, né? Homem avô, homem tio. Como é que fica dentro do casamento? Como é que as pessoas conseguem dentro do casamento trabalhar as suas individualidades? Porque, apesar, obviamente, de estarem juntas, casadas e terem as responsabilidades que têm, são indivíduos, né? Sim. Como fazer com que essa individualidade seja dentro do casamento? Vamos falar especificamente do casamento aqui, sim, tá? Porque são duas pessoas que estão debaixo do mesmo teto e é complicado, né? Porque as ideias sobem, batem no teto e voltam. Né? Nem sempre é fácil. Então como é que um casal consegue respeitar a individualidade? Ele dela, ela dele, e ao mesmo tempo se amarem quando não há, por exemplo, o mesmo sonho, quando não há a mesma ideia, quando não há a mesma vontade das mesmas coisas, né? Assim, ó, você pode falar talvez da tua experiência ou de experiências que você já ouviu, mas como é que as pessoas fazem, né, para viverem juntas debaixo do mesmo teto, respeitando suas individualidades? Ah, eu gosto de laranja, mas ela não gosta. Olha, Edson, obviamente que nós falamos aí, são duas pessoas diferentes, criadas em famílias diferentes, com costumes diferentes, com experiências diferentes. Conflitos surgirão. No meu entendimento, eu falo com experiência minha, né, com base no meu entendimento, na minha experiência de vida, no meu relacionamento, a confiança ela é primordial aí nesse processo todo. Ela tem que haver, né? Independente de qualquer situação. Eu te digo assim, por exemplo, a minha esposa e minhas filhas têm acesso a tudo, inclusive a meus e-mails. Eu não preciso esconder, né? E da mesma forma minha esposa. Só que eu te falei que nós vamos fazer 30 anos de casados. Se você perguntar para minha esposa quantas vezes o Edson abriu a tua bolsa para olhar o que tinha lá dentro, num dedo das mãos vai te sobrar dedos. Né? Por quê? Porque existe confiança. Exato. Né? Eu viajo muito, eu atendo clientes fora de Curitiba. Você tem contato com muita gente, né? Com assuntos variados e muita coisa. Muita coisa. Né? Viajo bastante, inclusive. Se não houver confiança, né? Tanto do meu lado como do dela, a coisa fica inviável, sabe? Fica complicado. Fica complicado. Então, assim, eu respeito as individualidades dela, os gostos da minha esposa, eu sei dos gostos dela, ela sabe dos meus. A gente tem que equalizar isso. Por quê? Quando você está casado você assume a responsabilidade no casamento, teoricamente as duas pessoas se amam, obviamente que alguém tem que ceder um pouco aí, né? Um gosta de pizza, o outro gosta de churrasco. Tem um sábado que você vai comer pizza, tem outro que você vai comer churrasco, né? Eu gosto de suco de limão, o outro lá eu gosto de suco de cenoura, entendeu? Tem que se equalizar. O que nós vemos muito hoje que é pregado muito isso, o individualismo. O importante é você também. O resto que se exploda. Individualidade é uma coisa, individualismo é outra. Exatamente. Você tem uma individualidade e tem aquela hora que, poxa, eu quero ficar sentado, quieto. Que dizem que o homem Você tem o teu canto lá. A caixinha do nada, né? Caixinha do nada. Ele não fazendo nada. Nada. Tá pensando que é nada. Tá lá na televisão passando 10 vezes os mesmos canais. Mas assim, existe aquele momento que você precisa do teu canto, daquele teu momento, para você digerir tudo que aconteceu no dia, algum problema que você... Nós precisamos como homens, as esposas precisam e os filhos precisam. Então a gente tem que saber respeitar isso aí. E tem que ceder, né? Você não... só vem a mim, vem a mim, vem a mim. É por isso que a gente vê casais aí se dilacerando, e o número de divórcio crescendo assustadoramente. E as pessoas esquecem de onde que nós viemos. Nós viemos de um casal.
Exato. Nós viemos de uma família. De uma família. Da onde que o indivíduo se forma, aquilo que você falou. Qual é a primeira sociedade que ele participa? É da família. Se ele ali, se o pai e a mãe, for cada um por seu lado, forem desequilibrados, não souberem transmitir confiança, responsabilidade, respeito, que tipo de geração, de filhos que ele vai criar? Você é perfeito. Não, eu tenho um monte de falhas. A minha esposa sabe disso, ela tem as dela, eu tenho as minhas. Né? A gente tenta equalizar as coisas. E aí você demonstra, tem um ditado que diz, né, que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Né? Exato, então, exemplo. Exatamente. Então, assim, meu amigo, se você resolveu assumir um relacionamento, um casamento, você tem que saber que você vai ter que dar a tua grande parcela de contribuição. Né? Viver solteiro sendo casado não funciona, nem para o homem nem para a mulher. Senão vira uma baderna. Exatamente. E aí você cria que tipo de filhos aí? Né? Que exemplo você vai dar para os teus filhos? Que tipo de sociedade? Porque você, a minha família, a tua família fazem parte de uma sociedade. Sim. Né? E a sociedade é composta por N famílias. Se essas famílias são totalmente desordenadas, desequilibradas, desestruturadas, a sociedade vai ser exatamente igual. Exatamente igual. O Edson, olha só, eu diria para você que essa nossa conversa ela podia durar uns 3 dias aí, que a gente tinha muita coisa para falar. Mas assim, ó, pegando de tudo isso que você falou, qual que é a ideia que você tem das famílias que se formam hoje, no século XXI? Porque você veja só, por que eu te pergunto isso? Nós viemos de um tempo, né? Sim. Outro dia eu estava conversando com meu pai, e eu vou ser honesto contigo, tá? Vou abrir meu coração aqui. Eu e meu pai, a gente teve um relacionamento difícil durante muitos anos. Eu fui conhecer o meu pai, e ele vai ouvir isso, fui conhecer meu pai quando ele se tornou avô pela primeira vez. Foi a partir daí que meu pai sentou para conversar comigo, sabe? Um papo normal assim, Sim. de 2 homens. Porque até então ele era só meu pai, né? E eu era um adolescente rebelde. Então você já sabe como é que é o adolescente, um relacionamento de um pai com um adolescente rebelde, né? É complicado. Mas a partir daí eu comecei a conhecer meu pai. E aí, cara, foi uma paixão total, porque como pai eu pude saber, né, como é que ele pensava. E aí, depois de um tempo, ele também se abriu comigo, me dizendo como é que ele foi criado. E isso abre muito a cabeça da gente. Aí que eu trago então a pergunta para você. Como é que os pais de hoje têm criado os seus filhos? Por que eu te pergunto isso? Porque a gente vê a sociedade toda estragada do jeito que está. Crianças de 15, 16 anos fumando maconha. Ou menos, né? Ou menos. Por que eu te falo, por que eu te dei esse exemplo? No vídeo passado, você deve ter ouvido que eu comentei aqui com uma pessoa que é responsável pelo setor de segurança aqui do bairro, que eu estava andando na rua e passou um carro por mim, onde tinham 2 adultos fumando maconha com 2 crianças dentro do carro. Aí eu fico pensando, puxa vida, né? A posição do homem na sociedade, quer dizer, se o homem, que posição que ele tem na sociedade se ele faz uma coisa dessa? Se ele está com 2 crianças dentro do carro e está fumando maconha, como é que essas 2 crianças estão vendo a sociedade que elas estão crescendo? Você entendeu aonde é que eu quero chegar? Porque daí aí você tem aquela situação, né? Ah, pai, mas você fez isso. E ele vai poder dizer o quê? Se ele vai recriminar? Não pode. Não tem como. Né? Porque foi ele que fez aquilo. Exato. E sabe, eu sou muito enfático nisso quando eu digo que uma criança, quando cresce mal educada, a responsabilidade é única e exclusivamente do pai e da mãe. Dos pais. Sabe? Exatamente. Eu sou muito enfático quando eu falo isso, porque assim, ó, nós temos defeitos, pô. Você tem defeito, eu tenho defeito, a gente fala bobagem. Mas por que a gente não pode se segurar enquanto está na frente dos filhos? Né? Por que a gente não pode deixar as nossas manias para a gente poder desabafar no momento em que as nossas crianças não estiverem perto, pelo menos, porque direito a gente tem. Né? A gente tem direito de falar as merdas que a gente quer esbravejar, a gente quer gritar, mas os nossos filhos, eles não precisam disso, eles precisam do melhor de nós. Exatamente. Né?
do melhor exemplo. No melhor exemplo que a gente puder dar, né? Veja bem, você pega nas últimas décadas aí, o direito ele vem explodindo, todo mundo tem direito a tudo. Mas ninguém fala dos deveres. Esqueceu dos deveres, cara. Entendeu? Vamos usar o exemplo aqui do livro que norteia uma grande parte da sociedade, não só da nossa, da maioria dos países, inclusive base de constituição da maioria dos países, que é a Bíblia. Uhum. E um dos textos que tem lá é honra teu pai e tua mãe. Você tem que ter dentro da casa, que nem eu já falei anteriormente, respeito. Você tem que ter dentro da casa hierarquia. Você tem que ter dentro da tua casa diálogo. Tem que ter a repreensão. E tem que ter o amor e a educação. Mas vamos falar da função social do homem. Aqui, quando a gente fala da função social, não é só dentro da família, né? Uhum. É dentro do círculo de amizade, dentro da sociedade, dentro da cidade, né? Uhum. Você, por exemplo, a tua função social como integrante de uma sociedade, como empresário e tudo mais. O que você tem a dizer pra gente? O que você tem a dizer sobre a função social do homem? Olha, Edson, existe uma pesquisa, tá? Isso não sou eu que estou falando, tá? É uma pesquisa que diz que o homem tem a capacidade de mudar até 93% do ambiente que ele está. Então, nós homens temos um papel primordial na sociedade, né? Obviamente dentro da família, na composição, na formação, na constituição da família, porque a família reflete na sociedade, diretamente da sociedade. E também na sociedade, na roda dos amigos, da forma que fazemos negócios, da forma que a gente se posta, né? Se você gosta de furar fila, né? Se você gosta de vender A e entregar B, se você gosta de comprar, mas não é tão adepto ao pagamento. Né? Então, assim, o homem ele tem um papel primordial. Não adianta a gente reclamar dos políticos, né? Não adianta a gente reclamar das instituições, porque nada mais são do que pessoas que saíram de alguma família, de algum meio social, e que estão lá no poder hoje, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, gostam de se apossar do que não é deles. Então, o que são essas pessoas? Pessoas que têm deficiência de caráter, são pessoas que não têm o respeito devido com o próximo, com a sociedade, com o esforço do próximo. Enfim, a gente tem um papel primordial. O que é certo, não tem meio certo nem meio errado. O que é certo, o que é errado, né? Ah, mas nem todo mundo é perfeito. Não, nem eu, nem você, nós não somos perfeitos. O único que veio crucificar, né? Então, assim, só que a gente tem que buscar diariamente ser melhor, né? Eu cometo meus erros, eu cometo meus excessos, eu cometo minhas falhas, mas diariamente eu busco ser um marido melhor, um pai melhor, um avô melhor, um parceiro de negócios melhor, um vizinho melhor. Nós falamos em quem mora em condomínio antes, um vizinho melhor, procuro ser um amigo melhor, né? Enfim, a gente tem uma obrigação. O homem, Edson, ele tem que entender que ele tem um papel fundamental na sociedade. A nossa influência, o nosso exemplo, ele afeta muito, né? Na roda de amigos, qual é a conversa que nós levamos, né? Nas trocas de mensagem com amigos, o que você manda para o teu amigo, né? O que você manda, qual é o exemplo que você dá na tua empresa? Desde que seja um diretor, que seja um gerente, que seja um supervisor, que seja um funcionário, um zelador, o que for, né? A tua função qual é, mas qual é o exemplo, independente da tua função, né? Não é à toa que Deus criou o homem e deu a ele a responsabilidade, cara. Nós temos que cuidar sim da nossa esposa, nós temos que cuidar sim dos nossos filhos, nós temos que cuidar sim da nossa casa, nós temos que ser um bom exemplo no trabalho, um bom exemplo na comunidade, um bom exemplo lá na igreja, um bom exemplo no trânsito. É fácil? Não, não é fácil. Não estou falando que isso
que a pessoa tem que ser perfeita, mas a nossa obrigação é cada dia melhorar, né? A gente vai voltar sempre naquele negócio, é o exemplo, é o assumir a responsabilidade. Cara, eu quero um condomínio melhor, cara, eu vou ser um vizinho melhor, eu vou buscar pagar minha taxa em dia, eu vou buscar levar um padrão de vida, que é outra coisa que afeta muitas pessoas, querer levar um padrão de vida muito acima do que é. A vida simples é sempre o melhor caminho. Sempre melhor. Sempre o melhor caminho. A vida simples. Por que nós estamos correndo que nem malucos, né? A gente está trabalhando muito mais. As esposas, as mulheres foram para o mercado de trabalho por uma necessidade de ajudar em casa. Os nossos filhos estão sendo educados por televisão, por programas que têm, na grande maioria das vezes, uma concepção distorcida da realidade do que exatamente. A gente está deixando os celulares educar nossos filhos, aí a gente começa a ter jovens rebeldes, jovens que começam a ter atitudes que no nosso conceito não é legal, mas daí você fala, cara, mas quanto tempo eu passei com meu filho? Quantas vezes eu sentei com ele no sofá e vi o que ele, monitorei o que ele assiste na televisão ou que está passando no celular, né? Quais são tipos de amizades? Antigamente, na minha época de infância, é assim. Nós vamos sair para pescar. Quem vai? Vai fulano, ciclano, beltrano. É filho de quem? Que acontecia muito no interior. No interior é assim, você tá numa cidade pequena, entre aspas, todo mundo conhece todo mundo. Sim. Então você tem um pouco mais de liberdade, sim, porque você, o pai, a mãe, sempre vai saber onde é que você está. Eu cresci dessa forma. Sim, eu também. Exatamente. A mamãe nunca sabia, eu nunca estava em casa, mas ela sempre sabia. Sabia onde estava. Com quem estava e fazendo o quê? Exatamente. Muitas vezes. Então, deixa eu te interromper um pouquinho. Pode falar. Pra gente mudar um pouquinho só de assunto. Tá, ok. Pegando de tudo isso que a gente está falando aqui, obviamente que é nítido e claro para você, para nós, para qualquer um, para todos que nos ouvem, que ser homem hoje em dia, tá, no verdadeiro sentido da palavra, tá a coisa mais complicada do mundo, né? E essa complicação, ela não é só dentro da família ou dentro da sociedade. Na minha opinião, se você concordar comigo, ok? Se você não concordar, eu quero que você argumente sobre isso também. Eu acho que a própria conjuntura, até mesmo de governo, das entidades públicas, nos colocam em xeque em algumas situações. Tipo assim, a vida poderia ser muito mais fácil se determinadas coisas acontecessem, ou facilitassem a nossa vida para que a gente conseguisse dar um pouco mais de segurança e de tranquilidade para as nossas famílias. A coisa mais complicada do mundo hoje é você construir um lar, né? E com qualidade financeira. A coisa mais complicada do mundo hoje em dia é uma pessoa, entre aspas, menos instruída se manter num trabalho. Exige-se muito mais de nós homens e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo isso. Ou seja, você se obriga a se expor mais ao trabalho, a se desgastar mais para ter cada vez menos. Qual que é o sentimento que você tem, qual que é a posição que você tem sobre esse tipo de situação? Porque a nossa Constituição, está escrito lá, nos garante uma série de direitos aos quais a gente não tem acesso. Exatamente. É que assim, você está perdendo o direito de educar a tua família. Você está perdendo o teu direito de se expressar. Estão querendo aí, com uma série de doutrinas e de ideologias, educar seus filhos. Estão entrando dentro dos nossos lares, querendo provar do que o padrão de família tradicional é ultrapassado. Vou te dar um exemplo, você vai entender o que eu quero falar. Há poucos dias atrás, meu neto de 3 anos chegou em casa e falou: vovô, o que nós somos? Então, eu falei: como que nós somos? A gente é homem ou mulher? Eu falei: eu, você, nós somos homens. Vovó, mamãe são mulheres, né? Nós somos os homens, elas são nossas princesas. Não, mas eu posso ser homem e mulher. Eu falei: não, calma aí. Como assim?
Não, porque eu só posso ser uma mulher. Cara, para uma criança de 3 anos chegar na tua casa, e isso que a gente monitora, a gente cuida muito do que os desenhos que assiste, né, os joguinhos, enfim, porque a criança de 2, 3 anos já está manuseando o celular melhor do que a gente. Melhor que a gente. A gente monitora muito isso, ou seja, não foi da nossa casa que escutou isso, não foi do que a gente assiste em casa que foi isso veio de fora. Então, assim, o pessoal tá querendo doutrinar uma geração nos costumes totalmente diferentes. A pessoa, ela pode, ela tem, Deus deu isso ao ser humano, se chama livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser, desde que você saiba que as consequências você vai colher. Como que uma criança de 3 anos de idade pode escolher o que ela é? Que discernimento ela tem para isso? Aquilo que você falou, tão invadindo os nossos lares através de televisão, de celulares, até mesmo, não todos, porque tem muitos professores muito bons, muito dedicados, extremamente fiéis ao que realmente é o ensino, que é você ensinar. Você não está lá para educar nem para formar a opinião de ninguém, você está lá para transmitir conhecimento. A formação do caráter, a formação da pessoa em si é da família que sai, né? Mas estão querendo introduzir aí doutrinas, teorias e uma série de coisas ali que não é por aí que funciona a coisa. Então, o que acontece? Nós temos a obrigação, sabe, nos levantar e defender a nossa família, defender a nossa condição de líder. Você é cobrado, sim. Você tem dever? Tem, mas você tem o direito de ser o pai da tua família, educar os teus filhos, né? Então, assim, aquilo que nós falamos antes, nós temos direitos, mas nós temos dever. O que eu percebi, assim, que com o passar do tempo, os homens, eles estão sendo bombardeados, estão querendo desconstruir a figura paterna. Edson, olha só, cara, o nosso papo está muito bom. Eu até quero dizer para você que muito provavelmente a gente vai voltar a conversar mais. Meu irmão, é o seguinte, o contexto é homem, certo? Certo. Dignidade humana. Manter a família e ter o respeito dela. Valores. Respeito, educação, gratidão, reconhecimento e honestidade. E honestidade. Certamente. O que é necessário mudar para que nós tenhamos um futuro, eu vou usar essa palavra, brilhante na questão humanidade, na questão família próspera, na questão sociedade. O homem e a mulher voltar a assumir seus papéis, educarem seus filhos, trabalharem dentro do lar suas diferenças e pregar sempre o valor do trabalho, da honestidade. Você não tem como escolher se você nasce rico, você nasce pobre, você nasce classe média, mas você pode escolher sim em melhorar a sua condição de vida. Eu sou prova disso, minha esposa é prova disso, e a gente nunca, graças a bom Deus, eu tenho 50 anos, trabalho há 35 anos fora de casa. A gente ia para a roça com 7 anos, com 9 anos eu ganhei uma enxada de presente, e isso nos trouxe o quê? O valor da dignidade. Não foi porque a gente tinha menos do que os outros que a gente condenava quem tinha mais, ou que a gente achava que todo mundo era ingrato, que a vida era ingrata, que Deus era ingrato conosco, que nós tínhamos... Não, a gente pegou o que tinha, juntou as forças, foi a luta, e graças a bom Deus, formamos uma filha engenheira civil, a outra está no 4º ano de medicina, com recursos próprios e à base de muito trabalho e sacrifício. Religião. Religião, eu sou evangélico, sou cristão, sou servo de Jesus Cristo, reconheço que sou falho, fraco, pequeno e pecador, porém busco nele me aperfeiçoar a cada dia. E eu já sou testemunho na minha vida de muitos milagres, na vida das minhas filhas, na vida da minha esposa. Então nós não temos dúvida nenhuma
da presença e do agir de Deus em Jesus Cristo e do Espírito Santo em nossas vidas. Olha, Edson, eu te agradeço muito a oportunidade. Eu busco ser o melhor a cada dia e, como eu falei, existe um manual que ensina, que orienta e que direciona a todos nós. Possa você concordar ou não, mas a Bíblia Sagrada ainda é o melhor manual. Então, homem, você é responsável pela condução da sua família. O sucesso da sua família depende da sua dedicação. Espiritualmente, busque a Deus e peça a Ele a instrução, a direção para você conduzir a sua família. Esposa, da mesma forma, uma ajudadora importantíssima. Os dois têm que caminhar junto. E com certeza, quando os dois estiverem juntos, caminhando juntos e sempre abaixo da graça de Deus, da orientação, da direção de Deus, não tem como dar errado. Dificuldade nós vamos passar, porque Jesus mesmo fala, no mundo tereis aflições. Ninguém prometeu um mar de rosas, não. Mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo. Com Ele a gente pode vencer.